Hoje a gente vai continuar analisando qual é a relação entre Yesod e Malchut que está simbolizado na história de José e seus irmãos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos de 7.1 a 7.2 do Zohar, sexto ano de leitura. Pessoal, pode ser interessante você ver o vídeo de ontem antes de assistir o de hoje, talvez os dois anteriores, tá? Para assistir o de hoje, porque ele é bastante continuação. A gente está vendo qual é a relação entre Yesod e Malchut, né, simbolizado na história de José, seus irmãos, e a gente viu em particular ontem que uma hora José pede para todo mundo sair e aí ele se revela para os irmãos. Bom, e a gente falou então que isso significa que José dá o seu sustento para os irmãos. Só que aí fica a entender, ou fica parecendo que ninguém mais recebe o sustento de Yesod, né? Ninguém mais em Malchut. E agora o Zohar quer analisar isso. É assim de fato que acontece? Só quem é irmão de Yesod recebe o sustento, que é o que a gente falou no vídeo de ontem? E o Zohar diz que não. As outras pessoas que não são irmãos de Yesod, se você não está entendendo o que eu estou falando, repito, volte no vídeo de ontem, vai ficar um pouco mais claro. Aí o Zohar diz, as outras pessoas que eu não considero irmãos de Yesod, é claro que elas também recebem o sustento, né? Afinal, elas estão em Malchut, elas estão vivas, algo de sustento elas recebem. Só que a expressão que o Zohar usa é que elas recebem como se fosse as sobras. Quem é irmão de Yesod vai receber, digamos, o principal da comida, né? Vai receber a comida que foi preparada diretamente. Então imagina, sei lá, que eu preparo um frango para você, te dou o frango e você vai comer o principal desse frango. Quem não é irmão e não sabe fazer a conexão principal, vai pegar o que sobrou desse frango, né? Então você vai ter que esperar que os irmãos comam e o que esses irmãos deixarem de resto é o que você vai comer. Então você vai ter que viver das migalhas, você vai ter que viver da sobra. Algo fica e é o suficiente para você viver, tá? Mas você pode viver num estado de insatisfação, de descontentamento, né? Não te mata, você consegue ter vida, mas você vive num estado inclusive de miséria e de pobreza. Portanto, se a gente lembrar que para Kabbalah o importante é você viver num estado de felicidade, de alegria, inclusive de fartura e de saciedade, quem não é irmão de Yesod, quem não é irmão de José, no simbolismo que nós estamos falando, não consegue viver nesse objetivo principal da Kabbalah, certo? Então, repito, tudo que a gente discutiu nos dois vídeos anteriores, né, essa importância dessa conexão, as pessoas que não fazem não conseguem cumprir o objetivo principal da Kabbalah. Nesse sentido, essas pessoas, elas na verdade estão vivas, materialmente falando, mas espiritualmente é como se elas estivessem mortas. É essa a expressão que o Zohar usa. Elas estão vivas, mas praticamente elas estão mortas. E aí, para o Zohar, é uma das piores maneiras de viver, um dos piores modos de vida que podem existir. Porque essas pessoas não estão recebendo nutrição direta da luz. Elas não estão recebendo a luz direta que vem do Criador. Elas estão pegando, como a gente falou, as sobras. O máximo que essas pessoas puderem fazer para reverter esse quadro, melhor. E melhor para elas, tá? Não é melhor para o mundo ou algo assim. Para elas mesmo. Elas estão revertendo esse estado de pobreza e de miséria em que elas estão infelizmente vivendo. Um bom dia a todos e tudo de bom.